Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 30 de abril e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar e hoje um Fala Baixada especial. Vamos conversar com o deputado federal Gurgel. Deputado, um prazer muito grande, uma honra muito grande ter o senhor aqui no nosso Fala Baixada. O senhor que é simultaneamente da Baixada e da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, deputado? É verdade. Inclusive, hoje é dia da Baixada, né? Boa lembrança, Nossa querida é verdade. Baixada, né? Tem muito a agradecer e é muito importante para a gente ter esse vínculo com a Baixada, né? Com a nossa tão querida Baixada Fluminense, que merece tanto a nossa atenção, né? O senhor vê, deputado, a Baixada com quase 4 milhões de habitantes, é um estado dentro do estado, né? É verdade. Só que quando a gente vai, assim, fechando a lente, falando mais de perto, observando e acompanhando o que acontece na nossa Baixada, é muito um estado só que de calamidade, né? Em vários municípios ainda, uma parte por culpa da gestão municipal, outra da estadual e uma outra parte grande também da falta de recursos volumosos de investimentos federais na Baixada Fluminense. É verdade que o senhor tem destinado boa parte das emendas parlamentares para ajudar os municípios da nossa Baixada? Sim, sim. Em especial Nova Iguaçu, a gente tem tentado ajudar muito Nova Iguaçu. Eu tenho um olhar para a Baixada, que eu acho que a Baixada ela acaba absorvendo todos os problemas da capital. A gente cita o exemplo das UPPs na capital, né, o que gerou de problemas com a violência na Baixada Fluminense, porque está muito perto, né? Então, a gente tem um olhar hoje, não só eu, como outros parlamentares da região, que graças a Deus a Baixada Fluminense tem outros parlamentares que podem junto conosco ajudar. Eu também sou coordenador da bancada federal, por isso eu digo isso, né? Então, eu tento sempre ali apoiar outros deputados também e a gente tentar fazer um conjunto. Eu ainda sinto falta ainda de um planejamento médio e longo prazo, um planejamento envolvendo o governo federal, o governo estadual e governos municipais. Acho que o nosso Brasil pensa muito pouco médio e longo prazo. A gente pensa muito em 4 anos, que é o mandato, 8 anos, que é a reeleição, no caso do executivo, mas não deixa uma programação. Eu acho que a própria sociedade tem que pensar nisso. A própria sociedade ela precisa dizer o que ela quer daqui a 20 anos. Onde nós queremos estar daqui a 20 anos? Qual é a Baixada que a gente quer daqui a 20 anos? O que a gente quer de Nova Iguaçu daqui a 20 anos? Nós queremos um polo industrial? Nós queremos o que a gente quer da rodovia Dutra. A gente quer que ela seja habitada por empresas ou que ela tenha ali habitações populacionais. Ou que ela se favelize em todo o seu entorno e a gente tenha ali os problemas gerados por isso. Então, falta ainda esse olhar, acho que no estado do Rio de Janeiro inteiro, mas em especial na Baixada Fluminense, que ali tem muita coisa boa, dá para se fazer muita coisa. O desenvolvimento econômico ali é muito grande, isso é geração de emprego, são coisas simples que a gente pode fazer. Eu vou dar um exemplo de Bangu, vou fugir um pouco, vou lá para a Zona Oeste, só para exemplificar. Zona Oeste, Bangu, no início de Bangu até ali mais ou menos a Malé, existe um polo automotivo, já existe isso. São várias agências, várias lojas, várias autopeças, e ali a gente tem um desejo de criar um polo automotivo. Qual é a diferença? Nós vamos dar incentivo fiscal e nós queremos dar infraestrutura, é construir estacionamento, é construir um pórtico bonitinho. Então isso é pensar futuro. Nosso mandato é para representar a sociedade como um todo. E eu olho muito para os problemas que são gerados e que a gente dá o jeitinho e não resolve. Por exemplo, a Zona Oeste, Bangu, Paranguá e Realengo, especificamente falando desses 3 bairros. Voltando para... A gente está no Fala Baixada, mas eu vou só exemplificar por ali, mas... o que a gente precisa ali? Reurbanizar os bairros para que você não se mude dali. Porque se todas as pessoas que puderem se mudar do bairro, o bairro vai cada vez ficando mais jogado. A mesma coisa em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu a gente precisa entrar para os bairros, precisa dar mais infraestrutura nos bairros mais afastados do centro, para que as pessoas não precisem vir para o centro e morar no centro, e gerar aquele caos que vira ali. Então, a cidade de Nova Iguaçu, o município de Nova Iguaçu, ele precisa ser bom no centro e excelente no entorno.
E aí, quando eu digo excelente, eu digo você ter bancos, você ter hospitais, você ter toda a infraestrutura que o cidadão precisa para aquilo. E o bairro arrumadinho. O bairro com praças por ordenamento de populacional, com lazer, né? Quando eu falo praça, eu falo área de lazer, com pavimentação adequada, com escoamento de trânsito adequado. Tem locais em Nova Iguaçu que você leva mais tempo para chegar até o centro de Nova Iguaçu do que o centro do Rio. Né? Então, eu olho os municípios com esse olhar. E também, claro, me colocando sempre à disposição do prefeito, do vereador, do deputado, que queira dividir comigo essa ideia. Eu não sou dono nem da verdade, nem dessa ideia. Simplesmente eu penso sempre no autossustentável. Eu penso que os municípios precisam encontrar o seu caminho. Turismo, a gente perde muito no Brasil e no Rio de Janeiro por causa do turismo. Então tem municípios nossos que são maravilhosos, são lindos, espetaculares, por falta de infraestrutura, por falta de segurança, por falta de pensar médio e longo prazo, esse turismo não é explorado. Exemplo, Tinguá, que poderia se pensar... Um potencial gigantesco. Né? Gigantesco turístico ali. Se você constrói aquilo ali, você tem ali uma potência. Nós temos 7% do nosso PIB hoje, ele é de turismo, ele poderia chegar a 14%. Só um único dado só para fechar turismo, nossa conversa. A Torre Eiffel recebe cerca de 6 a 7 milhões de turistas ano. A mesma coisa que o Brasil inteiro recebe. Um punhado de ferro recebe a mesma quantidade de turistas que o Brasil. É impressionante esse dado, né? Então a gente precisa repensar e precisa tentar encontrar um meio de que essa forma de sustentabilidade e talvez de autossustentabilidade dos municípios possa se tornar realidade. Quando pensa Rio, não pode pensar só a capital, né? Exatamente. Só nos pontos turísticos da capital, Copacabana, Cristo Redentor, Corcovado e tal. Precisa interiorizar, né? Exatamente. Por Niterói, por interior do estado, para a Baixada também. Tem muita coisa bonita na Baixada e que precisa ser melhor. Foi um ponto que o senhor já, no início da nossa conversa, já tocou. Melhor planejada. Planejada, exatamente. Né? Com recursos volumosos. Exatamente. Agora, tem as emendas chamadas emendas de bancada. Isso. Que são emendas mais robustas. Robustas, que aí é todos os parlamentares em conjunto, né? Onde caberia emendas de bancada? Na saúde, por exemplo, cabe? Todos os locais. Cabe. Todos. E o senhor percebe nesse seu mandato de deputado federal que a bancada do Rio de Janeiro são 46 deputados, não é isso? 40? Isso, e 3 senadores. E 3 senadores. Eu vejo muito bancadas de outros estados se unindo, a do Nordeste, muitas vezes a de São Paulo também, mas a gente vê a do Rio de Janeiro um pouco dispersa nesse sentido. O senhor concorda, não? Olha, assim, a de São Paulo, eles fizeram um ato que foi destinar toda a emenda de bancada para o Covid. No início da pandemia, eu perguntei aos parlamentares o que eles queriam. Muitos converteram as suas ideias, a sua vontade para isso, né, para a saúde. Foi até um volume grande, em torno de algo de 100 e poucos milhões ou 100 milhões, eu não tenho exatamente o valor, né, mas foi algo em torno disso para a saúde, né, e para a Baixada especificamente, né, aí concentrada ali em Caxias e Nova Iguaçu. A grande questão, assim, é importante frisar que eu, como coordenador da bancada, eu implementei um modelo que eu não sei se outros estados fazem, eu não acredito que não faça. Eu pego todo o valor da emenda de bancada e divido igualmente por cada parlamentar, os 49 parlamentares, os 3 senadores e os 46 deputados. E cada um diz o que quer fazer. Eu sou ali um mero secretário, vamos colocar dessa forma, que faço uma ata onde todos assinam, e aí isso é interessante, o meu assessor até falou, olha, a tua ata de coordenação de bancada é interessante que todo mundo assina. Porque às vezes nas outras bancadas há divergências e nem todo mundo assina. Você precisa de 36 assinaturas, no caso do Rio. Né? E a gente tem quase que unanimidade. O cara quando não assina é porque está doente ou está com algum problema específico e não pôde assinar. Né? Mas é quase da totalidade, todo mundo assina. Então,
a gente precisa, na verdade, assim, e aí a pandemia ela dificultou um pouco, porque o encontro presencial ele é muito salutar para isso, para a gente pensar o Estado juntos, né? Então a gente precisa assim de uma integração, na minha visão, apesar de eu me esforçar muito e falar com todos os parlamentares o tempo todo, tentar sempre esquerda, direita, eu falo que ali não existe nem partido e nem ideologia. Ali existe o Estado do Rio de Janeiro. Então eu trato todos de forma igual. Você pode perguntar a qualquer parlamentar, qualquer partido, qualquer ideologia. O presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito pelo seu partido, né, no seu partido, ele tem um olhar diferenciado para o Rio de Janeiro ou ele enxerga o Brasil como um todo? Eu acho que tem. Eu acho que assim, ele tinha uma vontade muito grande ali em Angra dos Reis, né, de fazer dali um polo turístico semelhante a Cancún, né, até brincou e tudo mais. Só que eu acho que a pandemia, os problemas iniciais que nós tivemos, eu acho que o poder ele mudou de mão drasticamente. Nós tivemos uma eleição de novos parlamentares aqui no Rio de Janeiro, foi mais da metade de novos parlamentares, né? Então, eu acho que isso, para se acomodar, teve alguma dificuldade ainda na minha cabeça, né? Até entender esse cenário todo. Eu acho que com ele não foi diferente. Até a gente conseguir ajustar os pensamentos, eu acho que foi um pouco difícil. E aí, logo em seguida, quando a gente espera que a gente está ajustando, que a gente está se entendendo, que a gente está conseguindo achar o caminho, nós nos deparamos com a pandemia, né? Então, eu não acharia justo, por exemplo, dizer não implantamos a nova Cancún. Não implantamos porque o país parou, o mundo parou, né? Então, mas eu acho que sim, pelos projetos que a gente está vendo, o ministro Tarcísio tem implantado muitas coisas, quer fazer muitas coisas aqui no Rio de Janeiro, acredito eu que sim, que tem um olhar diferenciado. Acho que precisamos de mais. Um dos projetos que acho que foi levado para o ministro Tarcísio fala da iluminação da rodovia Presidente Dutra, do Rio a São Paulo. Uhum. E o senhor tem conhecimento desse projeto? Que fase está andando? O que o ministro Tarcísio diz? Ele gosta, aprova essa ideia? Sobre esse especificamente, sobre a Dutra especificamente, como coordenador da bancada, é importante ressaltar o seguinte: eu apoio o deputado na atuação política dele. Então, vamos falar do Vladimir, que virou prefeito lá em Campos. Sim. Eu sempre apoiei o deputado Vladimir nos problemas locais lá de Campos, mas sempre com a força da coordenação. Então, quando a gente ia buscar alguma solução, reuniões no STF, etc., era ajudando o parlamentar. A Dutra não é diferente. O deputado Juninho do Pneu, lá de Nova Iguaçu, é que está à frente dessa batalha com a nova Dutra e todas as questões ali naquele entorno. Então, acredito que ele vai saber nos dar uma posição melhor. E ele, como coordenador da bancada, sempre me chama para isso. A audiência pública, por exemplo, ele falou, o deputado Gurgel, você tem que estar presente aqui. A gente precisa do coordenador aqui nos ajudando. Apesar de eu ser de Nova Iguaçu, eu prefiro fazer assim porque a gente soma forças, né? Enquanto, de repente, um parlamentar pensa num protagonismo sozinho, eu penso sempre nisso, na soma de forças. Ele é um dedicado parlamentar, né, o Juninho, né? O Juninho tem um perfil, inclusive, de executivo, né? A gente brinca, mas ele olha muito o município de Nova Iguaçu, né? Isso é legal, eu gosto também desse jeito dele. E ajudo a cidade, porque o cidadão, ele quer que aconteça. Ele não está preocupado se o Gurgel quer estar à frente do Juninho, ou se o Juninho quer estar à frente do Gurgel. Ele quer que aconteça. E nós parlamentares que conseguimos essa coesão, se você for falar de voto, Nova Iguaçu inteiro não vota nele. Assim como inteiro também não vota em mim. Então, acho que não tem que se discutir voto. Eu vou entrar, por exemplo, no Colégio Cívico-Militar, Escola Cívico-Militar. Eu estou implantando em Nova Iguaçu e em Queimados. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o deputado Juninho Pneu e falar: você quer implantar junto comigo a Escola Cívico-Militar? Ele de pronto: sim, deputado. O que você precisa para a gente fazer isso? E nós fizemos juntos. Você pode olhar que o ofício está com o nome de nós dois. Quem ganha com isso é a população, porque não tem só um deputado querendo o projeto, tem dois. Isso tem um peso maior. Eu queria lhe perguntar, o senhor o senhor é muito ligado às forças militares, né? O senhor é policial militar. Policial militar, exatamente. O senhor acha o policial militar, ainda hoje, um segmento muito sacrificado? Não só em recursos, mas de material humano.
Qual é a sua posição, se já tem melhorado, o que tem podido, se podido fazer para beneficiar o policial militar? Eu vou usar um exemplo. Eu costumo comparar a polícia militar a um navio muito velho, muito destruído, que quebra a parte da frente. Você vai lá, remenda a parte da frente. Quando você acaba de remendar a parte da frente, quebra a parte de trás. Então você nunca consegue reformar ele um todo, porque você está sempre remendando. E a falta do gestor público, em geral, não vou aqui falar A ou B, eu vou falar política pública, vou trocar a palavra de gestor para política. A falta de uma política pública que entenda a importância da segurança pública, em especial a importância da polícia militar, que hoje é uma mão de obra barata. É R$100 o auxílio transporte de um policial. R$100 você trabalha 20 dias? Não tem como. Não tem como, porra. Então o cara tira do sustento dele para ir trabalhar. Então, assim, a gente melhorou muito. Por exemplo, eu entrei na polícia em 2002, melhorou muito. O serviço extra na minha época era obrigatório e sem remuneração. Hoje a gente ainda consegue remunerar. Mas está tão ruim que poucas melhoras não solucionam o problema. Uma arma não letal, por exemplo. Todo policial deveria ter à disposição dele uma arma não letal. Todo policial. Porque quando ele saca a arma dele e dá um tiro, aparecem 30 dizendo que ele não precisava ter usado arma de fogo. Mas qual era a opção que ele tinha? Vai deixar alguém tomar a arma dele? Então, se ele não tem à disposição dele uma arma não letal, você não pode culpar ele por ter usado a arma letal, pô. É simples. Então, é preciso um choque de ordem dentro da segurança pública, em especial dentro da polícia militar. Porque todas as prerrogativas do militar, o policial vem perdendo. Aposentadoria com 30 anos está perdendo, promoção está perdendo tudo. Então, hoje, só o que sobra são as obrigações. E as obrigações são muito penosas. O Código Penal Militar é muito rígido para quem atua na segurança pública todos os dias. E ele foi feito para as Forças Armadas. Sob uma outra ótica. Força Armada ou está aquartelada ou está em guerra. O policial militar está em guerra todos os dias. Então, é muita coisa a ser revista e a gente tem poucos instrumentos para isso. 99% da responsabilidade da atuação da Polícia Militar e das mazelas a serem resolvidas é do governador do Estado do Rio de Janeiro. É dele, exclusivamente dele. Então, a gente precisa que um governador do Estado do Rio de Janeiro entenda isso e pegue aqui, bote o problema na mesa. Olha, nós precisamos de X para reformular totalmente o tratamento que a gente dá à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Encare o problema de frente, não fique remendando o navio. Nós temos que comprar outro navio, pronto. Ou parar esse navio e reformar ele todo de uma vez, porque se remendar aqui e remendar ali, ele nunca vai estar inteiro. Mais ou menos assim. Deputado Gurgel, eu queria perguntar ao senhor sobre exatamente o governador Cláudio Castro. Qual a sua opinião a respeito da gestão dele, já que ele está na interinidade, né? Hoje, felizmente, chegou ao final aquele processo de afastamento do governador Witzel, mas ele já está governando lá desde setembro do ano passado. Então. Queria perguntar sobre o senhor e também falar um pouco sobre educação, mas isso eu queria propor, pedir licença para o senhor por mais alguns minutos, para o nosso primeiro intervalo, depois falar sobre isso. Perfeito. Estou conversando aqui com o deputado federal Gurgel. Voltamos rapidinho. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada de hoje, conversando com o deputado federal Gurgel. Deputado, a gente fala muito aqui da gestão pública, mas não é danoso para o Estado, por exemplo, essa instabilidade governamental? Por exemplo, o governador Witzel foi afastado e demora para finalizar. Finalmente, hoje, a fatura está liquidada. O governador, em exercício, deixa de ser em exercício para ser governador de fato e de direito, né? Que é o governador Cláudio Castro. Quando o senhor olha para o governador Cláudio Castro, o senhor enxerga um governador de verdade mesmo, um cara que está interessado
em mudar o nosso estado e botar para quebrar e ir ali, porque a interinidade é cruel demais, né? Aí porque o cara tá e fica fazendo, compondo com a Assembleia e mais aqui e ali, não mexe. Eu acho que eu tenho expectativa aqui agora, ele já firme no cargo, firme na função, vai poder ser um governador de verdade? O senhor tem essa expectativa? Olha, eu acho que uma atitude bem feita dele foi ele se alinhar com o governo federal. Sim. Porque uma coisa é certa, a gente precisa trabalhar em conjunto, seja o governo federal, o governo municipal, o governo estadual. O interesse público tem que estar acima de tudo. No pessoal, eu tenho a minha opinião. No cargo de deputado, o deputado, porque a gente também é ser humano, então às vezes quem fala não é o deputado, quem fala é o Rogel. Ponto. Né? Agora, no cargo de deputado, a gente tem que somar esforços, tem que se ajudar. Então, o ponto positivo, na minha opinião, é essa tentativa de integração. Tá? Com relação à forma de acesso ao poder, isso me preocupa hoje. Primeiro que eu acho que o vice teria que ser o segundo mais votado. Aí justificaria o cara sentar na cadeira por qualquer problema que o titular tenha. Porque esse segundo também foi escolhido pela sociedade. Mas não vai haver convergência, de repente o segundo é do PT? Problema. De repente o segundo é da esquerda, é do não sei o quê, o cara é do PT, o cara é da direita, o cara é do PSOL, sei lá. Enfim, citei o PT porque é o primeiro partido que veio na cabeça quando se pensa esquerda. Mas eu acho que essa forma de acesso ao poder, ela está deixando o executivo muito comprometido. Como você falou, tu não sabe o que o governador precisa fazer. Se ele precisa ter gestão, e aí para ele ter gestão, como é que vai ser validada o que ele vai fazer? Vou dar um exemplo agora, a venda da SEDAI. Não vou entrar no mérito se é bom ou ruim. Eu sou defensor de um Estado menor, ponto. Sem a gente perder nossas riquezas, sem a gente sacrificar, por exemplo, uma coisa que eu discordo na venda da SEDAI é a questão do servidor. Cara, o servidor estudou, ele se empenhou, ele passou num concurso. Tem pessoas que destinou 10 anos da sua vida para alcançar um emprego público, concursado. Você chegar agora e falar que esse pessoal não tem que ter mais nada, é absurdo, pô. Se você não quer mais servidor público, pare o concurso agora. Daqui para trás não tem. É só CLT. Agora, quem já está, conquistou aquilo ali. Então, a minha forma de pensar, voltando especificamente para o governo, eu desejo sucesso, de todo o coração, desejo sucesso ao governador do Estado do Rio de Janeiro. Não consigo te dizer o que ele pensa, porque eu também não estou próximo a ele. Então, não consigo dizer para você o que está na cabeça dele. Aí, uns dizem que ele quer ir para o Tribunal de Contas, outros dizem que ele vai tentar a reeleição, outros dizem que ele vai ser deputado federal. Cada um fala uma coisa. Agora, o que eu acho que a gente não pode deixar de discutir numa reforma política é essa função do vice. Porque em todos os municípios isso vem acontecendo. O próprio presidente da República surgiu na época lá atrás um boato de que tentariam tirar ele para o vice assumir. É que o vice Mourão é um cara bem equilibrado também. Agora, se é um vice que joga contra você o tempo todo, é complicado também. Não estou falando daqui do Rio de Janeiro especificamente, estou falando de um modo geral. O vice precisa ter maior legitimidade, na minha opinião. Na prática, na sua opinião, o vice, agora, o governador Wilson Witzel foi definitivamente afastado. Quem assumiria seria o segundo colocado, o Eduardo Paes. Na minha opinião, sim, independente de quem fosse o segundo colocado. Ou o vice assume apenas para fazer novas eleições. Também é uma possibilidade. E o chefe e o presidente do legislativo não assume. O cara foi candidato a vereador, deputado federal, deputado estadual, ou senador. Ele não concorreu a uma majoritária. Então, essa questão também do presidente das casas legislativas assumir o poder tem que ser o estado de exceção e não a regra. Tem que ser a exceção. O que tem que se fazer é sempre a legitimidade. A democracia ainda é o melhor instrumento de acesso ao poder que nós temos. Nós temos duas formas de acesso ao poder. É pela força e pela escolha. Todas as outras são subsidiárias dessas. Ou é pelo sangue, ou é por uma revolução,
ou é um golpe, ou é uma democracia direta, semidireta, indireta, uma democracia onde nem todos da sociedade votam. Mas fato é, a democracia e a escolha, você tem que primeiro saber escolher. Então é importante que a sociedade comece e tenha cada vez mais vontade de estar perto e acompanhar o mandato daquele o qual ela escolhe para legitimá-lo. Porque nós somos isso, representantes da sociedade. Então, para mim, é muito saudável que o meu eleitor me acompanhe. Até para que eu não seja vítima de fake news. Porque hoje, quem não te conhece fala, isso não faz nada. Então, eu preciso que o meu eleitor acompanhe. Porque ele vai ter certeza se eu faço ou se eu não faço. Então, nós temos que evoluir o nosso processo eleitoral. Nós temos que fortalecer a nossa democracia. Deputado, a gente vê, por exemplo, os detentores de cargos executivos, ele só pode ser reeleito uma vez. Ele foi eleito, pode concorrer e disputar uma segunda eleição de governador, de prefeito ou de presidente. Ponto. Os parlamentares, por exemplo, o seu caso, pode ser candidato quantas vezes quiser, tanto vereador, quanto deputado estadual, Senador. Federal ou senador. O senhor limitaria a quantidade de mandatos? Porque às vezes lá na Câmara Federal tem vários deputados que já passou do 10º mandato. O cara está 40 anos na vida pública. Uma opinião assim, muito pessoal, eu me sentiria improdutivo. E na prática o cara com 40 anos de mandato. Não seria o caso, numa reforma política, limitar também a quantidade de reeleição para deputados, vereadores e senadores também? Eu acho que a gente tem um instrumento que a gente utiliza muito pouco, né, que é o plebiscito. Eu acho que a gente deveria usar mais o plebiscito. Sim. Porque isso eu acho que é uma questão que nós deveríamos saber a opinião da sociedade como um todo. Porque o problema da escolha é que ela dá a responsabilidade àquele que escolheu. Aquele que foi lá e votou, ele tem a responsabilidade por aquele voto. Isso é que a gente não fala. A gente culpa muito a outra parte, mas não olha na responsabilidade do nosso eleitor. Então, assim, por que a democracia hoje, a meu ver, precisa muito de ajuste? Tem fundamento o que você está dizendo. Mas, às vezes, o cara fala uma coisa engraçada e o cara tem 5, 10 mil votos para aquela coisa engraçada que ele falou. Ou aquela coisa ofensiva que ele falou. Aquela ação ofensiva, agressiva. Beligerante, né? Que as pessoas vão lá e adoram aquilo e vai lá e dá 20 mil votos naquele cara. Aquele cara vai fazer aquilo a vida inteira, porque é aquilo que reelege ele. O outro vai ser assistencialista, o outro vai ser... Quando você fala em limitar, é importante que a gente discuta isso, sim. É importante. A gente precisa evoluir a democracia. Talvez essa seja uma das formas de evoluir. Oxigenar obrigatoriamente. Porque hoje a oxigenação ela acontece quando há um clamor popular muito grande, como houve em 2018. Né? Agora, já não houve isso em 2020. Já não houve uma vontade de mudança muito grande em 2020. Né? O que a gente viu nas câmaras municipais foi a reeleição de grande parte dos membros que ali estão. Quando você fala em não permitir essa reeleição do deputado, e aí é complicado quando você compara isso pelo executivo, né? Tem que se tomar um cuidado para isso, para justamente não interferir na escolha do cidadão. Porque às vezes aquela troca também não vai ser boa. De repente essa troca obrigatória, o que vai entrar ali é um outro parlamentar que produza menos. O que a gente precisa discutir, com toda certeza, isso a gente precisa discutir, concordo 100% com você. Não sei se seria uma alternativa viável. E quantos mandatos nós estaremos falando? Se é uma única reeleição como executivo, se é nenhuma reeleição, né? Não consigo te dizer isso. Teríamos que analisar mais profundamente isso, se desprendendo, é claro, do interesse pessoal. Né? Que eu estou no cargo de deputado, todo mundo vai dizer, é natural que o cara queira a reeleição. Mas não, a gente tem que pensar no Brasil. Está na hora de pensar no Brasil. Muitas coisas eu faço pensando no Brasil. Não vou ter um voto para aquilo, mas eu penso no Brasil. Né? E aí uma coisa que a gente precisa discutir, de fato, a produtividade do político. Eu me considero trabalhando muito, mas, assim, acho que deveria entregar mais, acho que deveria dar mais resultado à sociedade. Tem, dificuldade de conseguir efetivar aquela vontade que a gente tem de fazer. Agora, trabalhar, eu trabalho muito. Eu trabalho todos os dias.
Deputado Gurgel, nós temos que ir a mais um intervalo. Queria propor nesse último bloco, a gente possa falar um pouco mais sobre educação, já que o senhor tocou num assunto muito importante, que são as escolas militares, né, que é um empenho pessoal seu, o senhor vive empenhado nisso, já tem tido sucesso e tal, mas se isso poderia estar incluído num programa nacional de escolas militares. Estou conversando aqui com o deputado federal Gurgel e rapidinho a gente volta para o nosso terceiro bloco. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado federal Gurgel. Deputado Gurgel, vamos falar sobre as escolas militares. O senhor é um defensor desse projeto? Sim. E por quê? A escola militar é melhor do que a escola dita tradicional? Olha, a gente passou por governos, nós passamos primeiro por uma democratização da sociedade, onde o militar e o policial foram colocados muito em escanteio, vamos colocar dessa forma, foram muito subjugados, né? Houve um distanciamento muito grande da sociedade em relação aos militares e às polícias, né? Confundimos, na verdade, porque assim, você precisa chegar a um equilíbrio. Quando você tem uma pessoa muito dura de um lado e aí depois você pega uma pessoa já muito mais tranquila do outro, nenhum dos dois vai dar certo. Alguém tem que chegar mais para cá e equilibrar a sociedade. Então nós viemos de uma democratização onde nós acabamos por crescer o número de pessoas marginalizadas, crescer o uso de drogas dentro das escolas, crescer a marginalidade dentro das escolas, a falta de cuidado e assistencialismo aos professores, o salário baixo, a falta de apoio aos professores. Eu não vou aqui também dizer que o professor, para ser professor no Brasil, tem que amar a profissão, porque pelo salário não é. Então a pessoa tem que gostar daquilo. Então eu não vou aqui culpar o professor, muito embora um ou outro eu tenha alguma restrição. Por exemplo, o cara que chega dentro de uma universidade ou dentro de uma escola e coloca a sua ideologia ali dentro, ele não está sendo um bom profissional. O professor no Brasil ele deve ensinar a pensar e não dizer como se deve pensar. E quando você fala de escola cívico-militar, você está falando de maior disciplina, você está falando de cumprimento de regras, de horários pré-definidos, de uma hierarquia um pouco mais rígida, de militares ali. Então você tem um juramento à bandeira, você tem o canto do hino nacional, você tem valores patrióticos ensinados ali no dia a dia. Então eu acho que a nossa sociedade precisa disso. Agora, quem não concordar, não coloque seu filho lá. Se você não concorda com a escola cívico-militar, só não matricule ele lá. Simples assim. Não vamos discutir por isso. Agora, a oferta deve existir. Sim. Quem quiser, coloque. Sim. É verdade que a procura tem sido muito grande, onde se instala um colégio militar, a procura é gigantesca? É um anseio da sociedade em geral, da maior parte da sociedade. Nós tivemos um feito aqui no Rio de Janeiro, que são 2 vagas por ano, por estado. E aí eu consegui, junto a uma articulação ao Ministério da Educação, que nós implantássemos 6 aqui no Rio de Janeiro. Conseguimos 6 vagas para cá. 6 escolas? 6 escolas. Uma em Queimados, uma em Nova Iguaçu, uma em Angra dos Reis, uma em Arraial do Cabo, uma em São Pedro da Aldeia e uma em São Gonçalo. Então nós estamos implantando aqui 6 escolas cívicos militares e eu estou em busca ainda de mais vagas para o ano que vem. Porque o pedido dos prefeitos, inclusive, Guapimirim pediu, a prefeita de Guapimirim pediu que a gente pudesse implantar lá, as prefeituras ali do sul fluminense, muitos estão pedindo, muitos têm esse desejo. Eu pedi até que o prefeito de um município pequeno tentasse juntar as cidades próximas e a gente fizesse uma meio termo, porque por um município ser muito pequeno, se torna inviável inicialmente o projeto para lá. Então eu pedi que ele juntasse os municípios, porque ganha o incentivo do governo federal e ganha os professores também. Que imagine você, nós vamos abrir 1000 vagas,
Hoje o déficit, só para você ter uma ideia, de Queimados é de 1.500 alunos. A gente vai gerar 1.000 vagas lá com a Escola Cívico-Militar. Pô, nós reduzimos bastante o déficit. Porque o governo federal vai pagar esses professores. Então, aqueles 1.000 alunos serão praticamente custo zero para o município. Ela é integralmente custeada pelo governo federal, da construção à manutenção? Não. Aonde eu entro é nesse sentido. Sim. Eu estou ajudando na compra do uniforme, porque é um uniforme um pouco mais caro, porque é uma farda, na verdade, né? E na manutenção do colégio para prepará-lo para receber a Escola Cívico-Militar. Então, eu me comprometi aos municípios que me pediram a destinar emenda para esse município para a compra desses uniformes e para ajudar nessa construção ou reforma que, porventura, o colégio possa sofrer. E o governo federal paga os professores. Ou ele paga os professores em remuneração ao município, ou ele manda os professores na forma de militares. Então, ele pega os militares, que são professores, e destina para aquela escola, tantos quantos forem necessários, 80, 50. E aí o município tem esse ganho ainda financeiro, né? Porque aqueles 50 professores que dariam aula para aqueles 1.000 alunos ali, vão poder complementar outras escolas e abrir vagas nas outras escolas. Deputado Gurgel, eu queria falar com o senhor a respeito da pandemia, né, e da gestão da saúde no Brasil. O senhor tem um alinhamento muito claro com o presidente Bolsonaro, não é? E o senhor tem posições claras, nítidas e precisas do jeito que o senhor gerencia o seu mandato. Agora, na saúde, o senhor concorda que o presidente tem tentado acertar, mas que está mirando, mas não está acertando? Olha, eu acho que a gente tem uma situação única, né? A última pandemia que o mundo viveu foi em 1909, salvo engano, 100 anos atrás. Grave, né, dessa forma que a gente está vivendo. Eu acho que os argumentos precisam ser desde que o interesse seja público. Eu sempre ressalto isso. Se o interesse é público, merece respeito àquela proposição. Por exemplo, o prefeito que decide pelo lockdown. Se o cara tem um interesse exclusivamente de quebrar a economia, de causar o caos social para enfraquecer o governo, esse cara tem que ser preso. Isso não é interesse público. Agora, se ele é convicto de aquilo ali vai salvar vidas, se ele tem esses dados técnicos, se ele tem certeza que aquilo ali vai salvar vidas, é um direito dele tentar fazer isso. Porque nós estamos falando de vidas, de pessoas, de seres humanos. Então, quem sou eu para julgá-lo? Acho que quem tem que julgar o cidadão. Né? O cidadão, através do voto dele, é que julga o presidente, a mim, ao prefeito, a todo mundo. Eu discordo, por exemplo, do lockdown. Na minha cabeça, lockdown ele não tem efetividade, na minha cabeça, com os dados que eu reuni até agora. Não posso dizer que eu sou o dono da verdade. Porque quando morre alguém, eu fui vítima 2 vezes. Eu tive reinfecção e tive pneumonia, né, proveniente da Covid. Então eu respeito a doença, eu temo a doença, peço muito a Deus que me proteja, porque eu não posso ficar em lockdown, porque eu devo à sociedade, que eu tenho que trabalhar. Então, não vou ficar isolado enquanto as pessoas precisam trabalhar, eu vou trabalhar. Mas eu peço todo dia a Deus para entrar no avião e sair de lá sem ser contaminado, sem que eu possa contaminar minha família em casa, porque eu respeito a doença. Agora, eu acho que tem limite. Você fechar um bar, um restaurante às 9 da noite e deixar um mercado lotado aberto, ou deixar uma estação de trem, como a gente viu em Realengo, né? Nós temos um amigo aqui que é de Realengo, da sua equipe, né? O Gustavo, né? Então, nossa Realengo é uma vergonha, porra. A estação de trem tumultuada, milhares de trabalhadores. Então, você acaba no final que você está fazendo uma seletividade. Porque quando você fala assim, lockdown, tá. Quem é que não é essencial? Só as pessoas, infelizmente, cara, o que eu vou falar aqui agora, pensa no que eu vou falar, você cidadão, pensa no que eu vou falar. Quem não é essencial? A classe média para cima, cara. Porque a classe pobre, todos são serviços essenciais. Quem trabalha na padaria, quem trabalha na farmácia, quem trabalha dirigindo ônibus. Então você vai deixar essas pessoas só se contaminarem. Que é isso que o lockdown produz, pô. Quando você pega lá um restaurante e deixa aquele restaurante fechado, você vai quebrar o comerciante, sim. Mas aquele frequentador dali,
eu te garanto que dificilmente vai ser o menino que está lá no supermercado trabalhando. Porque o salário dele muito mal dá para ele viver, pô. Então, o lockdown tem que ser, assim, uma coisa que, eu vou dizer, volto a dizer, não vou condenar as pessoas por isso. Se a classe médica diz que quem sou eu, que não entendo nada de medicina, para contrariar? E essa troca de ministro? A troca de ministro, cara, assim, eu estou muito, assim, confiante nesse novo ministro. Eu acho que esse novo ministro, ele veio com menos exposição midiática e com dados mais concretos, com dados, com posições mais firmes de para onde a gente deve ir. Eu tenho assim, a questão da vacina, por exemplo. Cara, eu tenho medo da vacina. Eu acho que muito cidadão tem medo da vacina. Ah, você tem que vacinar? Tem que vacinar porque é a forma que a gente tem hoje de sair da pandemia. Mas não temos prazo para saber o resultado dessa vacina e os efeitos colaterais dela. Então é muito cedo para a gente dizer quem está errado e quem está certo. Imagina se essa vacina, sei lá, assim, eu estou dizendo no sentido da gente não condenar todo mundo só porque fez isso ou fez aquilo, em termos de decisão com o interesse público preservado. A decisão com interesse particular, decisão com ideologia. Você está se referindo à posição do presidente, né? A posição do presidente Sim. E dos prefeitos também. Também. E do governador também, dos governadores também, de um modo geral. Do cara que diz que não vai tomar vacina. Você não pode dizer que esse cara que não quer tomar vacina, que ele é isso, aquilo. Não, cara, ele tem medo também. Agora, se o cara fala que não vai tomar vacina por ideologia e por tentar, de alguma forma, prejudicar as pessoas, aí sim, aí esse cara merece todo o rigor da lei. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Sim. Se o interesse é público, a gente tem que analisar todo o contexto para poder chegar a alguma conclusão. E não é fácil. Pô. Quando nós temos exemplos para nos basear. Uma coisa que é muito ruim é a politização da pandemia. Isso aí foi horrível, isso é péssimo. Isso é a parte mais cruel, né? Isso é cruel, entendeu? Você usar como palanque político uma pandemia. Você vê que eu pouco falo sobre a pandemia. Pouco falo sobre os problemas, porque eu não vou politizar isso. Eu vou sempre tentar fazer o melhor que eu puder para a gente tentar sair disso, porque são vidas. Amanhã eu mesmo posso ser vítima. Quantos deputados estão morrendo? Nós já perdemos um monte lá em Brasília. Deputado, quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui no Fala Baixada, deixando já o convite para próximos programas, a hora que o senhor estiver disponível. Fiquei muito feliz de ter podido conversar com o senhor aqui sobre os assuntos relevantes do Brasil e do nosso estado do Rio, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Muito obrigado, eu que agradeço a honra e a oportunidade. Seu canal é muito importante para a nossa Baixada e espero que juntos nós consigamos, sim, levar qualidade de vida aos nossos cidadãos, que tudo isso que nós falamos, o resultado tem que ser um só, qualidade de vida para a nossa população. Obrigado, deputado Gurgel. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até lá.